cenário onde está sendo falado também a respeito do passado, do presente e do futuro. O profeta Isaías, ele está falando a respeito de um momento onde o povo de Deus iria estar passando dias difíceis. Onde o povo de Deus iria poder estar passando, quem sabe, o que a gente chama de deserto, né? Nosso meio, a gente tem muito essa palavra deserto para justificar os tempos difíceis, né? Às vezes a gente fala assim, alguém pergunta para outra assim, como é que você está? Aí você fala assim, eu estou passando por um deserto. O que a gente entende por deserto? Embora a gente não viva num país onde haja desertos, embora a gente não, talvez muitas não conheçam um deserto, não tenham viajado para um lugar desértico, mas deserto, a gente já assistiu em filmes, a gente já viu, a gente consegue imaginar que é um lugar onde a possibilidade de viver, onde um conforto ele quase não existe. Porque o deserto, ele tem as suas limitações, né? A gente vai entender que o deserto é um lugar onde as pessoas que passam por ele vão passar por dificuldades, vão passar por dores, vão passar por perdas, vão passar por situações muito complicadas, porque o próprio deserto, ele não é um cenário que favorece alguém viver. Eu quero falar para vocês que, embora nós vamos falar de deserto, mas deserto é só um lugar de passagem. Deserto não é lugar para você viver. Não é um deserto onde uma mulher de Deus permanece. Deserto é um lugar onde nós até atravessamos. Deserto é um lugar onde até nós passamos. Deserto, vamos ler, que é um momento, que é uma fase difícil, mas nós não fomos criadas para permanecer no deserto. Nós não fomos criadas para fazer morada no deserto. Mas a gente precisa entender que há lições no período de deserto. O deserto, como a Joyce falou aqui quando estava ministrando, é uma escola. E é uma escola que às vezes a gente não quer passar. É um remédio amargo. Deserto é aquilo que a gente sabe que às vezes é importante, que às vezes é necessário, que vai nos fazer maiores, mais fortes, como esse louvor. Mas nem todo deserto vai fazer de você alguém que vai ser para a morte, mas alguém que vai florescer, alguém que vai viver, alguém que vai se tornar melhor no deserto. E olha que essa temática, ela não é florescendo do deserto. Quando o Senhor me deu essa palavra, não foi, nós vamos entender que o deserto, a gente vai ser tirada do deserto. Não. Nós vamos aprender nessa noite que, embora o deserto ele se estenda nos nossos dias, embora o deserto ainda seja uma realidade, quem sabe para muitas mulheres aqui, mas o Senhor vai te ensinar nessa noite a você florescer no deserto, porque é possível nos dias difíceis arrancar algo de bom de você. É possível nos dias difíceis o Senhor extrair de você coisas boas. É possível você aprender nessa noite que, embora você esteja vivendo dias e desertos, o Senhor vai te ensinar a você florescer nesse deserto. Amém. As pessoas vão olhar para você e vão ficar surpreendidas como é que você está no deserto e ainda consegue ter beleza. Como é que você está no deserto e ainda consegue ter perfume. Como é que você ainda está no deserto e as pessoas ainda buscam em você, quem sabe, uma sombra para se acalentar. É possível, porque nessa noite o Senhor vai te ensinar que no deserto o Senhor vai te ajudar a você sair desse deserto. Mas quando você sair, você deixou sementes, você deixou frutos, você deixou flores. Amém? E essa palavra está falando a respeito de um tempo onde o Senhor está disposto a transformar o deserto em um jardim fechado. O Senhor está disposto a transformar os desertos que nós estamos vivendo em um lugar como o jardim do Éden, como um lugar propício para se morar, em um lugar propício para se viver, porque o jardim do Éden é o próprio paraíso. E eu queria fazer algumas comparações a respeito das diferenças entre o deserto e o Éden, para nós adentrarmos nesse texto.
O deserto é um lugar onde a gente sabe que há escassez. Não há alimentos em abundância no deserto. Não há água no deserto. Hoje nós temos aí a representação de um poço jorrando água, né? Mas o deserto era um lugar onde as pessoas precisavam cavar poços muito profundos para encontrar a água. O bom é que assim como essa água que está jorrando aqui, de forma ininterrupta, o Senhor também está dizendo, existe uma água que você não precisa mais cavar poços. Amém, existe uma Senhor, água que você não precisa mais andar quilômetros. Existe uma água que está disponível para não apenas saciar a sua sede, mas para que você se torne uma fonte inesgotável de água para saciar a sede de outras mulheres. Enquanto no deserto há escassez, no Éden há o quê? Abundância. Quando Deus cria o jardim do Éden, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, vai falar o quê? Havia todo tipo de árvores frutíferas. Era um lugar onde Deus cria o homem para desfrutar daquele ambiente. Então, Adão, o primeiro homem, não passou privação no Éden. Adão escolhia o que comer. Se ele tivesse a fim de comer uma fruta doce, ele comia uma fruta doce. Se ele tivesse a fim de comer uma verdura, ele comia uma verdura, porque estava disponível para ele. Enquanto no deserto as pessoas faziam caminhadas de quilômetros para encontrar um poço de água, já no Éden, não. Éden é um lugar abraçado por águas, abraçado por rios. Não falta água nem alimento no Éden. Enquanto no deserto as temperaturas durante o dia, elas alcançam níveis totalmente impossíveis de você viver. Na sombra, alguns desertos chegam a 50 graus na sombra. A gente esses dias viveu dias de uma temperatura mais amena, mas quando esquenta um pouquinho a gente já está reclamando, né? A gente fala assim, já está quente, né? Esses dias fez um pouquinho mais de calor e já fica assim, né? Agora imagina um lugar que na sombra chega a 50 graus. Mas assim como o deserto, o dia é muito quente, há quedas bruscas de temperatura à noite. Então à noite já chegam a temperaturas próximas a 0 grau. Então é um lugar de fato desconfortável para se viver. Imagina você passar um dia inteiro no calor e à noite você passar muito frio. Quem tem problema de sinusite, as ites da vida, né? Sabe o que está falando, né? Sair de um clima para outro. Então, o deserto é esse tipo de lugar. Além de haver escassez, além da temperatura ser muito alta durante o dia e ser muito baixa na noite, já o Éden, não. O Éden, por ter muitas árvores, é um lugar de sombra. Nos dias quentes, quem morava no jardim, Adão poderia ir para baixo de uma grande árvore e ali ele passar um tempo. Quando Adão tinha calor, ele podia dar um mergulho nos rios. Éden é um lugar muito apropriado para viver. O deserto já é um lugar de solidão. É um lugar de lutas. A gente vai ver quando Deus tira o povo do Egito, quando tira os hebreus lá do Egito, levanta Moisés para resgatar o povo, nós vamos ver o quanto foi difícil para aquele povo viver no deserto. Embora Deus providenciasse naquele tempo comida, porque descia um maná todos os dias. Embora quando eles tiveram sede, Deus providenciou fluir água da rocha, mas ainda assim era um lugar desconfortável. Agora o interessante é a gente entender o seguinte: o deserto não é de todo ruim. Porque é no deserto onde o Senhor também manifesta da sua graça. É no deserto onde o Senhor fala. É no deserto onde o Senhor providencia o alimento. Porque embora o povo de Deus estivesse vivendo num deserto, a Bíblia diz que as suas roupas não se desgastaram. Os seus calçados não se desgastaram. Eles não morreram de doença alguma. Inclusive, o próprio pão descia do céu todos os dias. No deserto eles não passavam privação. Embora haja escassez,
Porque a diferença que faz o ambiente do deserto não é o ambiente, mas é quem está nele. Se Deus está com você no deserto, é um ambiente seguro também. Se Deus estiver no deserto com você, embora o deserto seja um lugar desconfortável, inapropriado para viver, Deus estando no deserto, você vai sobreviver no deserto. Eu quero te ensinar nessa noite que a diferença de permanecer no deserto não é aonde você está, mas é quem está com você vivendo os dias de deserto com você. Quem está falando com você nos dias de deserto? Quem está falando com você? Quem está se apresentando para você nos dias em que você acha que vai sucumbir? Porque no Éden, a Bíblia diz que toda viração do dia, ou seja, por volta de 5, 6 horas da noite, o próprio Deus vinha visitar o homem. Agora veja que não é o ambiente que sugere um homem e uma mulher de Deus não cair. Porque Adão, ele peca onde? No jardim, no paraíso. Adão tinha tudo que uma pessoa precisava. Adão tinha comida, Adão tinha bebida, Adão tinha os animais a ele, para ele ficar dando nome para tudinho. Adão tinha uma mulher, mas Adão caiu no paraíso. Veja como é incongruente. Enquanto Jesus vence no deserto, Adão cai no paraíso. Veja como é diferente a forma como nós enxergamos quem está conosco nesses dias. Porque Jesus, a Bíblia diz que após ele passar pelo batismo, 40 dias ele foi para o deserto. Deus, na verdade, o próprio Espírito conduziu Jesus para o deserto. E lá ele estava 40 dias sem se alimentar. Sentiu fome. E o diabo chega e faz uma proposta para ele: ó, eu te dou a possibilidade de transformar essas pedras em pães. E Jesus vem e rebate: mas o pão que você tem vai perecer, diabo. Mas eu tenho um pão que sai da boca de Deus, que são as verdades dele para a minha vida. Glória a Deus. Não é porque nós estamos passando dias difíceis que nós vamos nos corromper no deserto. Nós não podemos usar o ambiente que nós estamos vivendo. Nós não podemos usar os dias difíceis que nós estamos vivendo para respaldar a nossa queda, para respaldar a nossa fragilidade espiritual. Você vai aprender nessa noite que no deserto você vai sobreviver e você vai vencer no deserto. E aí, continuando, enquanto Deus visitava o homem, toda a viração do dia, no Éden, o próprio Jesus passou 40 dias passando por perseguições, passando por provações e passando por tentações. E o que essa palavra vai ter a ver agora com esse texto que nós acabamos de ler? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor vai lembrar que: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz, aquela que foi a mãe, a primeira mãe depois de Eva, a mãe da promessa. Ele estava só quando eu o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. O Senhor estava dizendo assim: olha, Abraão estava vivendo no tempo da vida dele, em que estava tudo muito confortável. Abraão estava próspero financeiramente. Abraão era aquele que estava vivendo uma vida muito bem, obrigada, mas a sua família não conhecia a Deus. O próprio Abraão ainda não tinha tido uma experiência com Deus. E Deus fala assim para Abraão, vem com uma proposta: sai desse lugar, sai de perto da tua parentela, que eu vou te levar para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão, por obediência, sai desse lugar sozinho com a sua esposa. Ele deixa todo o seu conforto, ele deixa tudo aquilo que poderia ser viável para ele e vai com uma palavra. E Deus está dizendo assim: você está vendo que eu não preciso de muitos recursos para cumprir as minhas promessas? Amém. Porque quando Deus tem uma promessa para uma mulher, ele não precisa que as coisas estejam favoráveis. Ele não precisa que as suas contas estejam pagas. Ele não precisa que o seu casamento esteja 100% restaurado. Ele não precisa que os seus filhos estejam todos muito bem, obrigada. Mas ele só precisa que você diga assim, como Abraão: eis-me aqui,
E o Senhor vai cumprir, através das limitações dos recursos que você tem, aquilo que Ele projetou para a sua vida. Porque se há um Deus que é especialista em pegar um ambiente desfavorável e fazer florescer, se há alguém que sabe olhar um deserto e trazer dentro do deserto um cenário de promessas, um cenário de projetos acabados, um cenário de projetos que Ele projetou, é o Senhor. O Senhor está relembrando assim a gente. Você está vendo que eu só peguei um homem improvável, um homem que se disponibilizou a dizer sim para mim e fiz um estrago bom. Eu usei a vida desse homem para cumprir a promessa quando aquela mulher dele nem possibilidade tinha de engravidar. O que Deus está falando? Quando ele saiu, ele era 2. Agora vocês são a resposta e o resultado da multiplicação que eu fiz através de 2. Deus está falando, o que você tem de recurso para que eu possa usar? O que você tem de recurso que você disponibilize e me entregue? Porque o problema é que a gente fica pedindo para Deus, Deus me tira desse deserto. Deus, eu não estou conseguindo viver nesse deserto. E o Senhor está dizendo, é no deserto que eu tenho um projeto para a sua vida. É no deserto que eu quero cumprir aquilo que eu tenho para a tua vida. É no deserto que eu quero fazer você florescer. Não me peça para te tirar do deserto, quem sabe para abreviar o deserto. Como eu falei no início da noite, o tempo do deserto, ele tem uma data de validade. Mas enquanto você está no deserto, o Senhor está te ensinando. Aprenda a florescer no deserto. Aprenda a ser fiel no deserto. Aprenda a usar os recursos que você tem disponíveis no deserto. Porque quem sabe, para muitas aqui estão aspirando ainda a ter um bom marido, aquele marido que você sonhou quando você casou. E o Senhor está dizendo, floresça na sua casa, para que ele se torne aquele marido que você sonhou. Não espere as coisas começarem a melhorar. Deus está lhe chamando para quando as coisas ainda estiverem como estão, você comece a usar os recursos que você tem. Amém. Porque é muito bom a gente falar, você vai sair desse deserto. Se preocupa não, porque é um tempo, você vai passar por ele. Mas como é que você vai reagir nesses dias? Como é que você vai sobreviver nesses dias enquanto você não sai do deserto? Você vai morrer? Você vai se entregar? Ou você vai dizer assim, Senhor, eu não tenho recurso algum para sobreviver dentro desse processo. Mas eu quero te dizer que eu coloco a minha vida para o Senhor extrair a minha verdadeira essência. O Senhor está dizendo, não espere sair do deserto. Pegue tudo que você tem, entregue a mim, porque eu vou transformar, como diz essa palavra, o teu deserto num jardim fechado, onde Ele vai chegar também, onde Ele vai ter prazer em te visitar, onde Ele vai ter prazer no final do dia em chegar para você e perguntar para você, como tem sido o seu dia? Enquanto no deserto não há escassez, Deus está preparando um lugar de transformação para você florescer, para você ter alimento, para você ter provisão, para você ter água em abundância e para você ter a presença do Senhor na sua vida e na sua casa. O Senhor está dizendo que, como Ele confortou Sião e consolou todas as suas lágrimas, o desejo de Deus é transformar o teu deserto no jardim do Éden. Você entrou aqui, quem sabe, rastejando, olhando para a sua vida e falou assim, eu não consigo ver possibilidade de florescer nesse deserto. A pastora está falando, mas ela não está entendendo qual é o meu nível de dor, qual é o meu nível de lutas. E Deus está falando, eu vou extrair de você. Você vai sair daqui com árvores, com sementes, com flores, com frutos, para germinar o deserto que Ele está permitindo que você permaneça. Aprenda a usar aquilo que você tem. Enquanto o seu marido não for um bom marido, você está aprendendo a ser uma boa esposa. Amém. Enquanto o seu filho não for um filho obediente, você está orando por ele e intercedendo pela vida do seu filho. Enquanto o seu trabalho não for aquele que você um dia projetou, você está honrando a Deus na porta que Ele abriu para você.
Enquanto você ainda está passando pelos processos, você vai passando pelo processo e vai dizendo ao Senhor: esse é o único recurso que eu tenho, mas usa a minha vida com esse recurso, para que todos possam contemplar a tua fidelidade sobre a minha vida. Eu estava lembrando esses dias, eu tinha um sonho, isso não é meu celular não, né? É o meu, misericórdia. Cadê o celular? Pega aí, por favor, lá. Misericórdia, eu falei tanto do celular de vocês, não foi? Que deselegante. Que beijo agora. Eu estava lembrando de um sonho que eu tive há alguns anos atrás. Conseguiu desligar? Eu botei no Silencioso. Obrigada. A gente veio morar aqui em Gravatá uns 6 anos atrás. Eu vim morar há 6 anos, 2016. E eu lembro quando a gente morava lá na Coab 1, na rua que até que eu fui criada, eu tive um sonho. E foram... Quem conhece a nossa história sabe como foi difícil esses primeiro ano, 2017, 2018, foram anos bem difíceis, 2016 para 2017. E quando eu estava vivendo esse tempo de deserto, como eu estou falando aqui do deserto, eu tive um sonho. A rua que eu morei, ela é calçada hoje, mas eu sonhei que ela não era calçada. E eu chegava em frente a uma casa e começava a cavar na rua. Começava a cavar. Porque eu queria encontrar uma planta. E meu marido falava assim no sonho: tá bom, a gente já cavou muito, mas não tem nada, você não está vendo. A gente ia aprofundando aquele buraco e eu continuava falando: mas deve sair alguma coisa desse buraco, né? E depois de alguns metros, eu lembro quando estava cavando, já bem lá no final, eu conseguia ver hortaliças verdes, frondosas. Eu via coentro, eu via salsinha, eu via alface. Embaixo no buraco que eu tinha cavado, eu não estava na superfície. E eu falava assim para o meu marido: você está vendo? Está embaixo, existe. E eu acordei. E quando eu acordei, eu contei esse sonho para o meu marido. Eu falei assim: Gustavo, presta atenção. O sonho que eu tive, a gente cavava, e aparentemente só era uma terra. Aparentemente era algo que não tinha vida, não tinha semente, não tinha nada. Mas lá no fundo tinha vida. E eu falei assim para ele: o Senhor está nos mostrando, vamos continuar cavando, porque no tempo necessário a gente vai ver o resultado. Porque o Senhor me mostrou que havia vida ali embaixo. Mas às vezes, a gente, quando está no processo, a gente só quer cavar, e quando a gente não vê acontecer nada, a gente quer parar no meio do processo. E quem para no meio do processo deixa de receber as bênçãos e a promessa. Quando esse povo que saiu do Egito com Moisés, eles começaram a perceber que o tempo estava passando e parecia que a promessa não estava se cumprindo, eles começaram a fazer o quê? Murmurar. E eles fizeram um pedido. Olha como a nossa boca tem poder, o que nossa boca profere. Cuidado com o que você fala. Eles falaram assim para Moisés: quem dera nós morrêssemos nesse deserto. Porque eles estavam vendo só o processo ainda, sem a terra prometida ter chegado. Eles estavam olhando só as dificuldades, dia após dia, e parecia que nada estava se movendo. E eles proferiram da sua boca: quem dera nós morrêssemos nesse deserto. Sabe o que Deus fala? Moisés, manda eles voltarem, porque os corpos deles vão ser enterrados no deserto. É muito sério quando a gente declara morte para a nossa vida. Então, quando a gente está vendo todo esse processo acontecer, e você não vê ainda chegando na superfície, como a gente não via nada acontecer na nossa vida, pelo contrário, as coisas piorando, financeiramente piorando, ministerialmente fadado, o Senhor me deu esse sonho para dizer assim: continua cavando. Não é porque você não está vendo que não vai florescer. Continua orando, continua jejuando, continua perseverando,
Você não precisa sentir o cheiro ainda da erva. Você não precisa ainda ver as folhagens apontando. Deus traz à existência as coisas inexistentes. Ele as chama como se um dia elas tivessem existido. Porque no jardim do Éden, enquanto eles estavam lá, houve o quê? Uma separação. Alguém chega, a serpente vem e engana. E olha, embora eles estivessem lá no Éden, vivendo tudo aquilo que eles estavam vivendo, mas eles precisaram sair do jardim. E difícil é você sair de um patamar de vida e ir para um patamar abaixo. Eu fico imaginando Adão e Eva agora, saindo do paraíso, onde eles tinham comida em abundância, árvores lindíssimas, peixes, animais. E agora Deus falou assim para Adão: tá vendo? Tu não precisava trabalhar para tu comer. Tudo que você comia era de graça, porque eu providenciava o teu alimento. Agora, tu vai ter que agora suar, porque do teu suor, do teu trabalho, é o que você vai comer. Aí a gente imagina agora a serpente olhando e falava: consegui. E agora a mulher. Eu imagino agora a serpente dizendo: tá vendo? Eu consegui quebrar todo o projeto de Deus, frustrar todo o projeto de Deus sobre a vida da humanidade. Mas aí Deus olha para aquela mulher, para Eva, e diz assim: espera, que a história não acabou. Eles vão sair do jardim fechado, mas essa mulher, do ventre dela, sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Do ventre dela vai sair alguém que vai dar um final, um desfecho a essa história. Só que a coisa mais importante e mais preciosa que Adão e Eva perderam no jardim não foi só ter que trabalhar agora para sobreviver. Não foi só o que eles tinham em abundância, mas foi a presença de Deus que eles perderam. E o Senhor está nos falando assim: você pode estar passando pelo deserto agora, mas eu me apresento no deserto para você. Não quer dizer que porque você está passando por dias de deserto, eu não vou falar com você. Porque deserto também é um lugar onde Deus expressa amor. Lá no livro de Oséias vai dizer assim: eu te levei ao deserto para falar contigo, para me apresentar a você. Deserto é um lugar onde prova o nosso coração. Lá em Deuteronômio vai falar assim: eu te conduzi ao deserto só para saber o que passava dentro do teu coração. Talvez você tenha entrado aqui, cadê o pessoal do louvor, por favor? Talvez você tenha entrado aqui com a perspectiva de que você ouviria projetos e alternativas para sair do deserto. Mas olha o que o versículo 3, na parte B, vai dizer assim: ele transformará o seu deserto em um Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor. A alegria e felicidade você encontrará nesse lugar. Música e sons de lindas canções serão cantadas nesse lugar. Quando o Senhor me deu esse tema, florescer no deserto, o Senhor falou assim: essas mulheres, podem apagar as luzes, por favor. Neto, pode ir dedilhando aí, por favor, também. O Senhor estava falando assim: elas vão aprender uma coisa, filha, e você vai falar isso para elas. Pode ser que elas saiam daqui e ainda tenham um tempo ainda maior para elas viverem esses dias difíceis. Pode ser que aquilo que elas estão vivendo ainda aqui nesse tempo ainda dure um pouco mais de tempo. E aí, se elas escutam que amanhã vai tudo ficar bem, que esse deserto vai passar logo amanhã, pode ser que elas se frustrem. Pode ser que elas saiam com uma perspectiva que não vai ser atendida. Mas você vai falar para elas que é possível elas terem vida nesse deserto. É possível que elas consigam florescer nesse momento em que elas estão. E Deus está falando assim para você: o que você tem hoje como deserto na sua vida? Talvez o seu deserto seja a sua casa. Talvez
você venha para um lugar como esse e fala assim: nossa, eu não queria voltar para casa, porque aqui eu sou cheia, porque aqui eu ouço palavras de esperança, mas quando eu volto para casa, é o lugar da sequidão da minha felicidade. Quem sabe a sua casa seja o lugar onde você menos deseja estar, mas você está levando nessa noite uma semente, onde Deus está dizendo assim para você: esse é o recurso que você tem. Utilize esse recurso que eu estou te disponibilizando e floresça na sua casa. Talvez tudo aquilo que você projetou mudar, estão passando os tempos, os dias, os meses, e você não está vendo nada muito mudar. E Deus está falando: quem sabe o que eu desejo de você a partir de agora não é mudar o teu ambiente, mas é mudar você do ambiente. Porque às vezes a gente tem uma perspectiva muito grande que a mudança ocorra de dentro para fora, no outro. Quantas vezes a gente fala assim, mulher tem essa coisa de falar: quando fulano mudar eu mudo. Já tentou ser um agente de milagre na sua casa? Já tentou ser um agente de milagre no lugar onde Deus te plantou no teu trabalho? Já tentou ser alguém que está florescendo quando tudo é cacto, quando tudo são plantas espinhosas? E deixa eu falar uma coisa, presta atenção aqui. Depois que a gente sai com a semente que Deus está nos confiando, os recursos que nós temos, olha o que é possível acontecer. Você floresce no deserto. Deus está falando assim: eu não vou tirar você para você florescer. Eu estou te ensinando a você ser colorida, ser perfumada e ser bela no meio do lugar que você está. Assim como pode ser pedregoso para você, difícil para você, Deus está liberando essa palavra. Eu transformarei o seu deserto no jardim do Éden. Eu transformarei os seus dias difíceis nos dias de abundância. Eu transformarei aquilo que você entende como totalmente impossível em um cenário onde o Senhor vai usar o recurso que você tem para tornar possível, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O Senhor está falando assim: não é o fato de você sair do deserto para florescer, é você florescer no lugar que você está. E aí me permitam um trocadilho. Enquanto eu estava fazendo essa mensagem, florescendo no deserto, o Senhor começou a falar: agora você vai ver flores nascendo no deserto. Flores nascendo a partir do deserto. Mulheres se posicionando para mudar o ambiente. Mulheres que não vão aguardar o deserto passar das suas vidas para florescerem. Deus te chamou para você restabelecer raízes onde você está. Deus te chamou para você ter uma reserva de alimento, de nutrientes, para que quando você passar pelos dias difíceis, as pessoas possam enxergar que você é uma fonte de vida. Assim como algumas plantas. A suculenta, por exemplo, é uma planta, essa aqui, ó, essa aqui é uma suculenta. Não vou nem falar do cacto. Mas a suculenta ela é uma planta que ela sobrevive muito bem em um terreno árido, no deserto. Por quê? Porque a pouca água que ela recebe, ela guarda para si, para que ela possa sobreviver nos dias de pouca água. Você está entendendo isso? Deus está falando assim: às vezes a chuva não vai cair todos os dias. Às vezes você vai ter que esperar as estações mudarem. Mas enquanto as estações não mudam, tenha reserva de mim para viver os próximos dias alimentada e alimentando. Fica de pé, mulheres. E quando, nesse tempo que o Senhor está falando nessa palavra, Ele fala assim: e nos dias de deserto que eu estou deliberando para você, consolo, uma nova mulher estruturada,
Uma mulher posicionada. Uma mulher que vai falar assim: eu vou mudar o meu ambiente. Eu vou ser a agente de transformação da minha casa. Eu não vou esperar o ambiente se tornar favorável, porque o Senhor tem contado com a sua história e com a sua vida.